Pessoal, estamos chegando aqui com mais uma live no nosso canal Cidadão, professor Janildo Bezerra, para a gente conversar e discutir mais assuntos relacionados a nossos amigos em todo o Brasil. E desde já a gente agradece a participação de todos e vamos aqui, discutindo política. É muito interessante, analisar panorâmicos sobre vários assuntos. Não vamos aqui trazer um assunto específico hoje. Vamos diferenciar hoje o nosso debate, nossa discussão acerca da política. Política enquanto ciência, não política enquanto ciência política. A política, na verdade, ela é uma ciência em que ela preza pelos direitos pela cidadania, onde ela preza pela a organização de um Estado, de uma nação, onde ela preza a forma de organização de um povo, forma de organização de uma nação, garantindo a esta nação, sobretudo, os direitos básicos de educação, os direitos básicos, de segurança, Enfim, política como ciência garante ao cidadão uma vida digna, de justiça social. Quando nós passamos a debater a política, passamos a ver o conceito de política, nós podemos então perceber o quanto nós estamos distantes da realidade da política aqui no Brasil. Na verdade, o que nós temos no nosso país é um país onde predomina a politicagem. Felizmente, o Brasil escolheu um caminho do egoísmo, um caminho do egocentrismo, políticos. Porque muitos que estão na política, sua grande maioria aí dos que estão na política, eles se dizem políticos, mas na verdade não são políticos. Na verdade, são qualquer espécie de gente menos político. Por quê? Porque político é aquele que está para servir a nação. Político é aquele que tem, na verdade, enraizado em sua mente o desejo de construir uma nação forte, uma nação com educação, uma nação moralmente e eticamente funcionando ao cidadão oportunidades para que ele venha se desenvolver. Político é aquele que, na verdade, ele se entrega pela vida das pessoas. Infelizmente, a nação brasileira, ela é uma nação onde os políticos, eles sim são fortalecidos pelas suas megas estruturas. Eles são fortalecidos pelos seus altos salários. Eles são fortalecidos pelos seus privilégios. E ainda por cima são venerados e adorados da população, porque infelizmente a nação brasileira ainda não tem conseguido também se educar politicamente para fazer política. E o Brasil está afundado, não é quebrado economicamente, como muitos querem dizer, muito embora estejam vivendo uma dificuldade. Mas o Brasil não está quebrado no aspecto de economia, mas o Brasil está quebrado na questão moral. O Brasil está quebrado na questão da vergonha, porque a credibilidade dos políticos não existe. Muitos aí continuam aí, sempre o que prevalece é o oportunismo,
em cima exatamente da grande corrupção e do lamaçal de corrupção que tem assolado este país. Enfim, o Brasil está mergulhado num tremendal de lama, que parece não ter solução e parece não ter escape. A população brasileira não mais acredita em ninguém. Não adianta mais mentir, não adianta mais mentiras, demagogias do nosso presidente e mais um discurso demagogo, hipócrita, mentiroso, que é o que os políticos sabem fazer neste país. São discursos mentirosos, são discursos de demagogia, são discursos da mentira. Por quê? Porque é o discurso que emociona, é o discurso que chama a atenção. Não há nenhuma possibilidade do Brasil alcançar nível, apesar de que aí, por a questão de interesses peculiares, eu sou um cidadão que aqui estou nesse canal discutindo política e quero acreditar na política, mas a gente fica assim, muitas vezes, como se não quer mais acreditar com tanta tempo, com esse modelo imoral de democracia que nós temos neste país, num tremendal terrível de corrupção, E aí a gente vê cada dia crescer mais e mais a demagogia, a mentira, E a certeza absoluta de que, na verdade, esses políticos querem zombarem da nossa cara, achando antes, Na verdade, eles acham isso, que nós somos idiotas, imbecis, ignorantes. Como é isso como o nosso vai ser colocado no topo, se não há política de todos os tempos da história da política brasileira? Uma política feita em cima da austeridade, da ridicularização, Uma política feita sem nenhuma proposta. A política mais imbecil que nós já tivemos nos últimos tempos de toda a história. E acreditar nessa mentira de idiota, de imbecil. Mas nós não somos idiotas e nem somos imbecis. Nós somos vítimas de um sistema cruel, humano. Nós somos vítimas de um sistema terrível, que desde o princípio, o brasileiro aceitando essas políticas que aí são implantadas. E aí a gente diz que o povo colocou Dilma para fora, que o povo colocou as infraestruturas. Aí o povo não tem, na verdade, poder nenhum nessa democracia. A única coisa que nós temos nessa democracia de votar, o poder de expressar, que inclusive eu acho que essa política deveria ser modificada. Nós temos eleições a cada 2 anos. Não é através de eleições que a cada 2 anos que nós vamos mudar a história do Brasil. Nós temos aí a imoralidade perdurando em todos os setores, e nem mesmo a justiça tem mais credibilidade dentro do país, porque a gente diz que há uma operação de combate à corrupção, mas no entanto a gente vê tantos e tantos corruptos aí que estão fora da cadeia, e tantos corruptos que foram presos, já saíram, e a gente não estamos acreditar nessa gente. Está aí o presidente que nós estamos vendo aí. O presidente, ele é consciente, ele sabe que conseguiu uma aposentadoria aos 33 anos de idade, ninguém sabe se é, e não tenho conseguido entender por que essa aposentadoria desse homem aos 33 anos de idade. Entretanto, é feita aí revisões do INSS
cortando a aposentadoria, eu não sou contra, quem tiver, tudo bem. Mas no meio do corte dessas aposentadorias, eu sei que muita gente que precisam da aposentadoria vão ser cortadas. Mas se ele conseguir uma aposentadoria por algum problema de saúde, será que ele passou pela revisão dessa aposentadoria? Né? Então, como de hipocrisia, né? de ignorância que reina nesse país, né? E a gente fica aqui a discutir e a lamentar, né? E a gente aqui, o poder do povo, numa democracia fragilizada como a nossa, né? Porque poderíamos ter um grande poder, não. Porque a população ela consegue se unir para aclamar esses hipócritas, seja A, B ou C, sistema perverso, cruel, que só faz a cada dia a miséria do poder, que diz que vai privatizar todas as empresas, vai dar carta branca aos empresários, o cara que vai aumentar a idade, tempo de idade dos trabalhadores para se aposentar, o cara que foi a favor de reforma de trabalhador, dizendo que vai colocar o Brasil no topo da nação, é chamar a população no mínimo de imbecil e de idiota. Fica aí, meus queridos. Vou encerrando esse vídeo, mas vou continuar com outra live para a gente debater mais e mais esse assunto político aqui nesse canal Cidadão Professor Janildo Bezerra.